Luz, câmera, ação. Boa noite, bom dia, Shavuot Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. O tema dessa semana, a gente está chegando em Shavuot, terminando Sfirat HaOmer. Hoje é o dia, a nascida do Shabbat, é o dia 43 dos 49 dias que a gente conta para chegar em Shavuot. Eu vou continuar aqui a série que eu comecei há 3 semanas atrás, também ligado ao número 3. A gente estava falando sobre a primeira parte de informação, estava ligado com autoestima. A primeira coisa é a gente ter conhecimento sobre o nosso valor e apreciar o bem que a gente tem. Depois, na semana seguinte, eu falei sobre a importância dos detalhes, né, que é essa segunda fase. E agora eu queria terminar essa série de 3, justamente chegando em Shavuot. Na semana passada teve uma interrupção porque eu falei sobre hipnose, já que era um tema ligado com a semana que eu tinha chegado de Marajó, quando eu fui falar para jovens do Brasil. E agora estão concluindo essa série. Eu estava pensando, né, como se enquadra com o que tem nessa frase, nessa expressão que se fala antes de gravar um filme. É uma coisa antiga, não sei se a geração de hoje sabe sobre essa expressão, né, que tem antes, né, de começar qualquer filmagem de um filme, tinha essa expressão luz, câmera e ação. Tá tudo ligado, né? A gente vai falar sobre isso aqui bastante, né, desse assunto, que o que é falado em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento, mesmo alguma coisa mundana, não é à toa. Tem uma raiz lá em cima. Então, quando por algum motivo foi usado durante muito tempo, com uma certa importância, essa expressão luz, câmera e ação, ele tem uma raiz lá em cima, e eu percebi como está muito ligado com o tema que a gente está vivendo agora. A gente vai nos seus mínimos detalhes, é muito interessante. E não por acaso esse terceiro tema, que é a conclusão, né, como a gente vai ver, está ligado com ação em todos os sentidos. Então a gente vai ver que luz é a primeira, está ligado com a primeira aula que a gente deu, está ligado com autoestima, com a informação, com o Criador, né, a essência que depois vai se desenvolver. Câmara está ligado com os detalhes, ligado à aula, né, de detalhes, mais ao feminino, etc. E a ação é o resultado, são os filhos. A gente vai ver como isso tudo se enquadra, mas deixando já claro desde o começo que o principal é a ação, que é o call to action. Isso vale para trabalhos, empresas, estudos, né? E é uma frase, das frases mais usadas pelo Rebbe em todos os tempos, né? Hamaseh Huaikar, uma expressão que vem dos sábios e que o Rebbe aplica e usa, porque justamente em todas as situações o principal é a ação, é chegar na ação. Tudo vale porque vai chegar numa ação. Deus criou esse mundo para que a gente faça. La'asot, como eu falei na semana passada, Letaken La'asot, está ligado com o objetivo, né? O mundo vai Hula Shamayim, o mundo foi criado, né, no sexto da criação para a gente chegar e fazer. Esse é o principal. E o call to action, para resumir, eu vou contar uma história que acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu encontrei num Gimel Tammuz o rabino Yaakov Biderman, um rabino muito importante no mundo inteiro, principalmente em Chabad também. Ele está ligado com o salvamento das crianças de Chernobyl,
há 30 e tantos anos atrás. Ele é o emissário do Rebbe para Viena, né, na Áustria. E uma vez eu o encontrei, foi apresentado por um grande amigo meu, irmão de Viena, que mora em Crown Heights. E o Rabino Biderman chamou a ele e a mim, e outros brasileiros que estavam participando lá também foram rebocados e vieram de carona. E a gente fez um Farbrengen nesse jantar que o Rabino Biderman ofereceu. E ele contou uma coisa que eu lembro até hoje. Eu falei com esse amigo meu, Haim, ele também lembra disso, que o Rebbe falou, ele concluía cada Farbrengen ufren, e então, o que você aprende disso, o que você vai levar para a prática, baseado no que a gente conversou aqui, o que eu falei, o que foi decidido, em algum momento tem que virar prática, só assim ele se realiza, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu. Tem que ir na prática. Então, a mesma coisa que eu falo muitas vezes na empresa e para as pessoas, e que é uma falha, geralmente, que as pessoas não têm essa visão, é que qualquer reunião, qualquer aprendizado tem que gerar uma ação prática. E não é só um plano. O plano não é a prática. É óbvio que no judaísmo, falar é como se fosse fazer. Então por isso que a gente pode, ao estudar Torá, a gente falando o que a gente está estudando, a gente está tendo uma ação de estudo na prática. Mas o principal é esse estudo e essa fala chegar a uma ação verdadeira, que se concretize, que se realize de forma material e física. Como a gente vai falar aqui, também está tudo ligado. E por isso que essa expressão que a gente estava falando aqui antes, luz, câmara e ação, que é uma expressão não só no Brasil que é falado, como também é falado em inglês e certamente em várias outras culturas, expressa, por último está a ação, né? Last but not least, por último, mas não é o menos importante dessa expressão, mas que mesmo numa ação mundana como fazer um filme, filmar, também está incorporado esses 3 passos. Então, em tudo que a gente faz, tem que ter essa ideia de luz, câmara e ação, de pensamento, fala e ação, de planejar, desenvolver e executar. Tá? Que é esse o Ren que o Rebbe fala, o Rabino Biderman falou, que a gente tem que chegar, né, até agora mesmo nesse momento, né, ouvindo essa aula, participando do que a gente está discutindo aqui agora, aprendendo, o que vai melhorar, o que isso vai resultar de bom que eu vou fazer a partir disso, o que eu vou começar a partir de agora, o que isso vai impactar de um modo que vire uma ação. Então, a mesma coisa, como eu falei, vale, né, você está num site, para dar um exemplo pessoal meu, e você está vendo um produto, então tem uma ideia, né, de UX, né, de User Interface, de que embaixo de cada produto tenha um botão de comprar, ou ver o produto, né, de algum modo olhar para aquele produto e gerar um interesse, despertar um interesse, ele tem que poder já ter uma sequência do que ele vai fazer, tem que ter um call to action, esse é o botão. Então tem que ter um botão, que é o Vren, em cada coisa que a gente faz, né? Dá um clique que gera uma ação na prática. Então se inspira, né, que está ligado com essa ideia inicial da luz e da câmera, né, que já é uma inspiração mais desenvolvida, mais elaborada, mais definida, mas enquanto não vira uma ação prática, material, né, com as mãos, com o corpo, de verdade, nesse mundo que é o mundo material e físico, não está completo. Então o completo é geralmente chegar nesse ponto terceiro, que é esse botão do clique que gera uma compra, um pagamento, um transporte, uma construção, um tratamento, uma operação, uma sessão, né, de terapia, e por aí vai em cada uma aula, né, aula prática, né. Todos esses são assuntos que são
materiais físicos que acontecem nesse mundo aqui, que é o principal. Então, como eu falei na linguagem, né, dos estudos acadêmica, as fases que se denominam, né, nessas 3 fases, é informação, desenvolvimento e execução. Isso vale para vários casos, né, de estudos de laboratório, de fabricação, de logística, né, qualquer tipo de processo tem essas 3 fases, elas são recorrentes, né? Informação, desenvolvimento, execução, desenvolvimento, execução, informação, desenvolvimento, desenvolvimento, informação, informação, execução. Elas se revezam e está ligado a esse princípio que também tem em várias situações, que é o Aleph, Beit, Gimel, né? E é interessante, já falei isso também em outras aulas, também no hebraico isso aí está muito, não sei se já foi, eu tive esse rap, essa ideia hoje, né, ao preparar a aula, né, que na própria palavra e conceito de cada uma dessas letras tem contido o que elas significam. Então, o Aleph está ligado com a informação, o Beit com o desenvolvimento e o Gimel com a ação, como a gente vai ver. Então, o Aleph é a essência, é o ponto, né? Que é o Alufosh Olam, é o capitão, é o comandante, é o dono do mundo, é o criador, né? E nós emulamos, espelhamos e refletimos também o criador. Então, quando a gente cria um projeto, quando a gente cria um plano, quando a gente cria um produto, um atendimento, qualquer coisa que a gente cria, nós somos o Aleph, esse ponto inicial, que está ligado com o comandante, Alufo Shelolam, o comandante, o idealizador, o iniciador, a cabeça do projeto, assim por diante. E é o Or, que é essa, inclusive, Or, que é luz, começa com Aleph, que foi o primeiro dia da criação também, é o começo, é a luz. Então a luz está ligado, Or Ein Sof, como é chamado de uma forma muito elevada, Hashem, Deus, é a luz infinita, Or Ein Sof, que não tem fim, que é esse começo. Então a Or, a luz de luz, câmara e ação, é esse ponto inicial, essa essência que vai gerar a sequência. A luz precisa de um Kli. O Or precisa de um Kli. A luz, que é o conteúdo, precisa de uma forma aonde se alojar, aonde se desenvolver, porque esse mundo é um mundo físico. Isso é o Beit, que é o Bait, é a casa, é o recipiente, é o que vai já dar uma definição, uma medida, porque no Aleph, que é a essência, que é o planejamento, a informação, que é o criador, pode tudo, na cabeça, no insight, na Hormá, na sabedoria, você pode pensar o mundo inteiro, cabe no teu planejamento. Mas na hora de desenvolver, trazer isso para o Bait, para a medida, para esse mundo, então tem que estar contido dentro de um Kli, um recipiente. E depois tem o Gimel, que Gimel está ligado com Gemilut, com Dar, com proporcionar. Então justamente é essa sequência, né, de Aleph, Beit, Gimel. A gente falou isso também no passado, que eu me lembro que está ligado com Aleph, com Emuná. Então com Emuná, na prática a gente não faz nada, mas é a base, é o fundamento, que é Emuná. Beit é Bitachon, né, é colocar a fé na prática, ter confiança e agir com essa emuná, né, confiança na prática. E Geulá requisita que a gente faça alguma coisa, que tenha uma ação. Então a gente vê que tem essa sequência que a gente vai ver mais vezes, né, está ligado ao número 3, que é Aleph, Beit, Gimel, né? Gimel é 3, mas passando pelo Aleph, pelo Beit. Então a gente vai ver, e ligado com essa época que a gente está agora, né, o número 3. O número 3 está muito ligado com a Torá. E como o Rambam explica, né, que a Torá vem para o mundo para trazer Shalom para o mundo,
fazer a paz. O que é a paz? Entre dois opostos. E tem o terceiro, que é a Torá, que vai unificar e fazer com que o conjunto funcione, né? Que traga harmonia, que é o Tiferet, entre dois lados, que está ligado ao mundo. O mundo é baseado em dois, é uma lógica cartesiana, como se diz, né? Binária, preto, branco, 0, 1, sim, não. E a Torá vai equilibrar isso aí. É o caminho do meio que vai equilibrar. Então, em relação à Torá, não vamos nos estender isso agora, a gente falou outras vezes, está ligado com o número 3, né? A Torá é dividida em 3, Torá, Nevim, Ktuvim, né? Que é o Tanar, para um povo dividido em 3, que é Cohen, Nevi, Israel, para o terceiro filho, que é Moshe, de Miriam, Aharon e Moshe, no terceiro mês, né? Sivan, que é Nissan, Iyar, Sivan, no terceiro dia, assim por diante, tudo ligado ao número 3. Mas a gente vê também que é interessante que, então, como eu falei, a Torá traz o Shalom, é a paz. O que quer dizer a paz? A gente tem um mundo dividido em dois, né? E o mundo em si é um conjunto que, em princípio, né, a nossa existência, a natureza, a ciência, em princípio, ela é independente da Torá. E a Torá, que está ligado com a divindade, né, com a gente, né, que tem um certo conflito com o mundo, aparentemente, né, não se combina uma coisa com a outra, né, como se pode ver, exemplos simples, né, que as pessoas ainda têm essa questão, né, como é que eu posso ganhar dinheiro e parar de trabalhar no Shabat? Como é que eu posso economizar tendo que gastar caro para carne kasher? Né? Então, essa dicotomia, essa contradição, esse paradoxo que tem, como que eu posso ser um povo judeu preservado e ao mesmo tempo ter ligação com os demais povos? Como é que eu posso ter essa unidade e ao mesmo tempo estar ligado com o que acontece no mundo? E aí vem a Torá, em particular o Hassidismo, para mostrar para a gente que, pelo contrário, não é uma contradição, é através do mundo que a gente prova que Hashem está em todo canto. Conseguir com que a minha existência, que está ligado com o mundo, pode ser uma expressão de Hashem, de Deus, aqui nesse mundo. Quando eu vivo como um judeu ou como uma judia, fazendo o que se espera da gente no mundo, em cada situação, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer dia, qualquer situação, quando eu sou quem eu devo ser, isso vale para qualquer pessoa do mundo, né? Homens, mulheres e crianças de qualquer país, de qualquer época, de qualquer idade, de qualquer nacionalidade, qualquer cultura, cada um sendo o que deve ser, faz com que a sua existência se torne uma expressão de Hashem, cumprindo a vontade de Hashem aqui nesse mundo. Tá? E aí, como eu estou falando, né, esse mundo, ele também, em várias e várias circunstâncias, na verdade, em todo ele também é dividido em 3. Né? Então, por exemplo, no corpo humano, é carne, veias e ossos. São 3 tipos diferentes de expressões, né, de elementos no corpo humano. Também tem, em termos de hierarquia no corpo, né, a cabeça, que é o moar, né, o intelecto, o coração, que está ligado com os sentimentos, emoções, e o fígado, né, que é... Então, isso tudo também está ligado com planejamento, né, informação, desenvolvimento e execução. Né? Então, eu tenho também o pensamento, a fala e a ação, que é mais claro ainda, né, no pensamento, justamente é a parte do projeto em que eu estou levantando informações, definindo, criando objetivos, etc. A fala está ligado com o feminino, como eu já falei, né, com uma qualidade feminina, não necessariamente na mulher, o homem também pode ter essa qualidade feminina, de falar e de desenvolver, de preencher, de se estender, né, que é o desenvolvimento, que é uma fase que dura um pouco mais, que entra nos detalhes, né, a fala tem detalhes. Tanto a fala quanto a audição, se demora, você consegue ver uma aula de uma vez só, não é a visão
que tem no pensamento, que tem no masculino, que de uma hora no pensamento você tem todo, né, o projeto, tudo que vai acontecer, você tem no pensamento. E tem a ação, que é mais ainda distante, que são os filhos, que é o resultado do que você faz. Que é o que eu falei, o Fren é chegar no ponto. Tem também nas 10 Sefirot, né, Chabad, que está ligado com a parte intelectual, Chokhmah Binaidat, inteligência e sabedoria, compreensão e conhecimento, que também são divididos em 3. Hagat também dividido em 3, que são as emocionais principais, né, que definem todas as outras, que é Hesed, Gvurah e Tiferet no meio, que é bondade, severidade e compaixão, que une os dois, beleza, assim por diante, que nos dois, e Nehi, que é Netzach, Hod e Esod, que também são 3, que é a vitória, a perseverança, que está ligado com Netzach, né, é eterno. Tem a parte de Hod, que está ligado com a humildade, né, assim por diante, e Esod, que é o fundamento, também são 3. Todas as palavras em hebraico são originadas, né, os chores delas são 3 letras. Todas tem como reduzir a 3 letras, que é os chores. Então, as palavras do mundo inteiro ligado com Lashon HaKodesh está ligado com 3 letras, que são 3 também. Além do que tem o começo, meio e fim. Isso, em geral, uma coisa que faz parte do mundo, né? Rosh, Tor e Sof, né? Tudo tem começo, meio e fim. E a gente, isso é uma coisa fundamental. Eu sempre dei para os meus filhos técnicas de redação, até para fazer provas, etc. E redação é uma coisa fundamental em qualquer lugar, que tem que ter sempre, é uma estrutura básica. A gente aprende a escrever artigos, ou preparar uma aula, uma apresentação, e se percebe uma qualidade quando tem e uma falha, uma falta quando não tem, né? E a boa parte das apresentações não tem isso, que é ter um abstract, né, uma introdução, um começo que contém tudo que vai ser falado, né, de algum modo, de uma forma geral, até mesmo a conclusão. Tem desenvolvimento, que você traz as fontes e elabora, etc. E um fim, que é uma conclusão. Qualquer artigo, qualquer trabalho, apresentação tem que ter começo, meio e fim. E no fim tem que concluir, tem que tecer as considerações gerais baseado no que você apresentou no começo e elaborou durante o meio. Então isso a gente vê que é o princípio, né, da criação do mundo e da Torá, e o que a gente tem nesse mundo, que é trabalhar essas três pontas de uma forma em que esteja harmônico, integrado, né? O começo está ligado com o fim ligado com o começo, e assim por diante. Avançando, chegando mais perto da conclusão, esse assunto aí daria para a gente se estender bastante. A paraxá semana é Bemidbar, né? No deserto onde foi entregue a Torá. Não por acaso sempre está ligado com Shavuot, né? Essa paraxá começa um novo livro no deserto, Bamidbar. Está ligado com o Sne. O Sne é o arbusto, a sarça ardente, no qual Moshe vê Hashem, vê Deus pela primeira vez, né? Hashem se revela dentro de uma sarça ardente no deserto e fala que ali era Admat Kodesh, era um campo, um terreno, uma casa sagrada, onde seria depois entregue a Torá, né? Tá ligado com o Har Sinai, o Monte Sinai. E depois falar sobre Bilam, ciência e o mundo material. Mas todos esses têm um ponto em comum, inclusive que está no Likutei Torá do Alter Rebbe, que ele termina a primeira parte do Likutei Torá, que termina todo o livro Vaikra, que a gente acabou de terminar o terceiro livro, que é o livro Vaikra, que dá lugar à entrega da Torá agora em Shavuot, Matan Torá, que o Alter Rebbe fala que não é por acaso que Deus se apresentou numa sarça ardente, e esse é o ponto que eu queria ligar com tudo isso, e a valorização da ação justamente, porque o terceiro ponto, que em princípio é o mais distante,
né, do pensamento, fala e ação, né, da ideia, desenvolvimento e execução, né? A execução é a parte mais distante, né, dessa ideia do ideal, do projeto, da informação, do objetivo, etc. Mas justamente esse terceiro ponto, esse final, que é a terceira fase que a gente está na história do mundo, né? A gente tem o mundo inteiro é dividido em 6 milênios, dos quais são 3 pares, né? Dos primeiros 2.000 anos, segundos e terceiros, que é o que a gente está agora. E o fundamental é a gente chegar nesse terceiro que a gente está agora, que é justamente o mais distante e está ligado mais de perto ao mundo físico. Então, esse momento da ação, que é o momento mais distante, que é o momento mais material, porque é a conclusão, ele é o mais importante, é fundamental que a gente chegar lá. Então, a gente vai poder entender tudo que a gente tem falado está ligado a isso. E por isso o luz, câmera e a ação. Porque quando a luz é esse ponto inicial, que justamente é a luz, é o criador, é o objetivo, o planejamento, a ideia, o ideal. E aí ela vai entrando em detalhes e chega até a conclusão, o cumprimento, a realização, a execução desse sonho inicial. Quanto mais distante, quanto mais longe consegue chegar essa ideia inicial, quanto mais ela atinge e transforma e chega num ponto mais baixo, distante, escuro, material, grosseiro, detalhado, quanto mais consegue atingir, mais mostra a potência, a força inicial do quanto que você planejou e conseguiu idealizar e implementar. Então, no momento em que, isso é a linguagem do Alter Rebbe, quando Deus aparece para Moshe num sne, mostra, não tem limite aonde eu posso aparecer. Não preciso aparecer num palácio, no céu, num momento totalmente fantástico, ótimo, excelente. Isso não mostra grandeza nenhuma. Quando eu consigo me mostrar mesmo numa sarça ardente, pegando fogo, estou mostrando até onde, na parte mais baixa que tem no universo, eu consigo chegar. Por isso que a gente deve reconhecer Deus mesmo nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais conturbados, como a gente passou agora pela pandemia. Posso dizer que a gente passou mesmo. Espero que a gente tenha passado, que a gente esteja já com Mashiach nesse momento. E assim, todas as situações que a gente teve na história, né, como o Holocausto, como a Inquisição, perseguições, cruzadas, né, a gente falou sobre isso hoje, né, a gente falou o Avarachamim, pedindo a Hashem, o Pai da compaixão, da piedade, da misericórdia, que Ele abençoe esse novo mês que a gente está entrando agora, Sivan, que é o mês da entrega da Torá, e que seja da Geulah, da redenção completa. E aí todos os exemplos que a gente está dando aqui, o Midbar também, por que Deus deu a Torá no Midbar, e por que essa paraxá agora, tá ligado, Shavuot, é no Midbar, no deserto, porque mostra que não tem um lugar, um país, uma nacionalidade, uma situação ideal e única, e específica, e especial para receber a Torá. Mesmo num deserto, né? Aqui, falar que não, Torá tinha como cumprir quando era Moshe Rabbeinu, quando a gente estava em Israel, quando a gente tinha autonomia, etc. Não. Né? A Torá foi entregue no deserto, justamente mostrando que não importa a situação que a gente possa estar sentindo,
no momento mais baixo, mais difícil, mais longe, mais escuro, está dentro do deserto que foi onde a Torá foi entregue. Bilam, a maior profecia, falando sobre Mashiach, dentro da Torá, do Humash, foi justamente por um profeta que foi um arqui-inimigo, um bruxo de outros povos, com um nível de profecia equivalente a Moshe Rabbeinu, mas justamente de ser de outro povo, porque é conseguir refinar até a parte mais oposta, mais difícil, mais longe do ideal que a gente quer para esse mundo. A ciência também está ligada com a natureza, o oposto, entre aspas, da espiritualidade, do divino, né? Está ligado com peso, gravidade, leis, medidas, fórmulas, equação, força, e não o que é transcendente. Quando a gente consegue levar a Torá para dentro da ciência, mostrando o quanto que não é oposto, o quanto que não é contraditório, e não só ciência, no trabalho, no dia a dia, a gente mostrar o quanto valores judaicos para o mundo inteiro podem estar absorvidos justamente na parte científica, que não é contraditória, pelo contrário, é uma expressão mais longe, mais distante, que justamente que mostra a validade, não que precise, mas a gente quer, porque permeia o universo como um todo. E o que a gente tinha falado em relação ao mundo material também, porque está ligado com a passada da semana passada, a Berokotai, que a gente acabou de sair dela, em que é prometido para a gente, né, as bênçãos que são prometidas quando a gente estuda a Torá, cumpre as mitzvot e age como a gente deve ser e fazer, a gente recebe bênçãos materiais. Por quê? Seria uma diminuição, né? Dar um prêmio limitado, porque tudo que está no mundo físico, mais que a gente possa ganhar muito dinheiro, ter muita fartura e ter muita comida, etc, etc, até mesmo muita cultura ou muita sabedoria, etc, no mundo tem um limite. E por que então, para estar ligado com o infinito, a gente recebe bens e resultados, objetivos limitados? Não, porque justamente quando a gente está ligado com o infinito, com Hashem, e faz com que isso entre mesmo na parte limitada, difícil, restrita, condicionada que tem nesse mundo, aí sim a gente está mostrando o quanto que está tudo, né, ligado, fazendo parte desse universo divino, né, desse mundo, que a gente possa estar agora já tivemos tudo que foi necessário para a gente trazer Mashiach. A gente está justamente nessa última fase que já teve a luz, né, muita luz, como foram os 2 primeiros 1000 anos, milênios, né, de Torro, que está ligado com Orot Merubim, muita luz. Já tivemos a parte de desenvolvimento da câmera da Torá, né, que foi esse meio todo muito longo. A gente está na época de ação material, em que penetrou a luz, depois de vir pela Torá e entrar em cada um dos recipientes no mundo inteiro, nesse tempo todo, a gente conseguiu chegar nesse ponto da ação, que seja agora Befoel, Mamash, como diz, Befoel é na ação, na prática, de verdade. Mamash está ligado com o que é material, bem real, Mamash de verdade, aqui nesse mundo, que a gente possa estar com Mashiach já agora, se Deus quiser. Tudo de bom para todos nós, boas notícias para todos, Geulah, Shleimah, redenção completa na prática, como a gente fala, Lemata Masat Fahim, aqui nesse mundo, dentro do campo de ação que é o mundo físico, material, que pode ser agora já a gente receber a Torá Hadashah, já em Shavuot, Kabbalah Torá Besimcha Upnimiut, a gente possa receber a Torá com alegria
e de uma forma íntima para cada um de nós, está ligado com essa parte de ação, né, de permear todos os pontos que a gente tem, como a gente falou, e que seja na prática agora Mashiach, Now, Geulah Shlema, redenção completa. Tudo para todos nós.